Aleluia. A paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. A gente sempre costuma preparar uma palavra, amém? Mas quem fala é o Espírito Santo. Você concorda com isso? Então já estou me acostumada todas as vezes que eu vou ministrar. Sempre não sai de acordo com aquilo que a gente... Nem na aula sai, imagina. Nenhuma aula sai... Estou dando risada porque quem participou da aula que eu dei sabe o que eu estou falando. Aleluia. Eu dei uma aula aqui que eu fui toda acelerada, amém, irmãos? Toda acelerada, aí dizem que foi por causa da pastora. Uma brincadeira, amém? Aí depois da segunda eu já fui mais calma. Mas não é, porque sempre que a gente chega num ambiente que a gente vai dar algo... A primeira vez, eu já estou aqui há algum tempo, mas a aula foi a primeira vez aqui. A gente se sente, ali pressionado. Mas a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. E não importa se é Gênesis, se é Êxodo, ou se é o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Deus sempre fala. Se a gente abrir um versículo aqui, ele vai falar. Porque ele fala... durante muito tempo da minha vida, de vários congressos que eu participei, de várias igrejas que eu fui ministrar, eu ficava meio que irritada quando me davam um tema. Estou me abrindo com vocês, amém? Eu ficava irritada. Tô sendo sincera. Eu falava, que esse negócio de tema? Deus fala o que Ele quer. Até que a maturidade veio e o Senhor ministrou o seguinte: deixa eles dar tema. Se eu quiser falar sobre cura, naquele versículo que eles derem, eu vou falar. Se eu quiser falar sobre arrependimento, eu vou falar. Para Deus não há limite, então não imponha limites. Aí eu fui repreendida pelo Senhor. Ele falou, se você está colocando limite em mim, porque deixa eles dar tema, eu vou falar da forma que se deve ser falado, amém? Então, independente do versículo que Deus ministra a nós, ou a palavra que Ele tem ministrado, Ele fala aquilo que Ele quer, amém? E eu estou muito feliz, porque desde o início do culto, através do irmão César, quando o irmão começou a falar de corrida, eu falei, eu não acredito, aleluia, porque tem tudo a ver com a palavra. Porque você tem que saber, amém, identificar o quebra-cabeça que Deus vai te dando. E aí eu fui montando, quando ele começou a falar de corrida, de caminhada, que um tem uma forma mais ativa, um consegue subir a subida de uma forma mais intensa, o outro vai mais devagar. Tem tudo a ver, porque o irmão vai entender. Porque quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor me fez recordar, olha só, de um livro que eu li há alguns anos, não me pergunte quanto, que faz mais de 6, que na verdade não era bem um livro, chama Motivados para Vencer, são histórias de motivação. Eu comprei a coleção 1, 2 e 3. Eu gostei mais da 1, então ficou mais marcada, então eu gravei mais as histórias do primeiro volume. E ele me fez eu recordar, eu vou falar mais para frente, não vou falar agora, deixa decorrer a palavra. Ele me fez eu recordar ontem na verdade, dessa história, uma das histórias que tem no livro, e tem tudo a ver com o que o irmão César falou. Eu falei assim, Deus, ele não age, não é coincidência, meus irmãos. Deus não age com coincidência, Ele age na certeza, com propósito, amém? Então a abertura do culto, o louvor, o primeiro louvor que ainda que não foi tocado, que foi só o cantado no CD, que falou de céu, que falava de céu, que falava da volta de Jesus. Eu falei, meu Deus, não é? Aí o Marquinho veio com o louvor falando a mesma coisa. Vocês perceberam que o louvor hoje, os louvores falou muito de céu? Vocês perceberam? Falou de trono. Não é coincidência. Amém? Deus usou o irmão César para falar de vida eterna. Nós estamos numa corrida para a vida eterna. Não é aqui, irmãos. E hoje eu pedi essa palavra, amém? Porque como eu disse, às vezes a gente se prepara a semana toda com uma palavra para aquele dia. Chega no dia, o Senhor fala, não é isso. Então eu parei. Quando é a palavra, eu falo, Pai, fala qual é a palavra que vai ser hoje. Ministra, qual é a palavra? E hoje à tarde, eu me ajoelhei, fechei o olho. E ele ministrou a seguinte frase no meu coração: vivemos por fé e não pelo que vemos. Foi o que ele falou para mim. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu lembrar, não estou lembrando onde está, deixa eu procurar. Vivemos por fé, porque tem o justo viverá pela fé, mas não é essa. É vivemos por fé e não pelo que vemos. Foi o que ele falou para mim. Aí eu fui lá. Fui procurar a passagem.
E aí ele me surpreendeu com o contexto anterior, os versículos anteriores que antecedem a este versículo. E falou, então presta atenção que eu quero falar com você. Está, aleluia, glória a Deus, no livro de 2 Coríntios. Capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 7, amém? Eu não costumo tossir, amém, irmãos, para ministrar, mas estou com um pouco de falta de ar hoje, mas vou sair daqui curada, amém? Eu creio. 2 Coríntios 5, versículo 1 ao 7, nós vamos ler, amém? Oh, aleluia. Eu sinto a presença dele, amém, irmãos? Eu fico emocionada quando eu sinto ele confirmando as coisas. Porque o ser humano busca Deus em tantas coisas, em tantos lugares. Às vezes a gente tem coragem de sair do culto falando que a gente não sentiu ele. Que ele não falou conosco. E como? Se ele fala em todo tempo. Ele fala a todo momento. Através de tudo. Se você olhar, você vai ver Deus em tudo, claro, na maldade não, mas Deus está se manifestando em todos os lugares. E a gente fica perguntando, Deus, fala comigo. E Ele está falando, estou falando, estou usando a pessoa que trabalha com você, estou usando a pessoa que passou na rua. Um dia Deus falou comigo através de um adesivo num carro. Eu estava voltando do meu serviço, que eu trabalhava lá em Utinga, em Santo André. Um trânsito, eu já não aguentava mais aquele trânsito. Aquele dia eu estava irritadíssima, eu estava tão irritada no volante, que eu tinha vontade de largar o carro e sair andando. Porque a gente sai cansado do serviço, a gente tem que chegar em casa, a mulher ainda tem responsabilidades. Eu queria ir embora para casa, e aquele trânsito já fazia uma meia hora que eu estava parada. De repente, um carro que estava lá no canto, ele começa a dar seta e para na minha frente. E tinha um versículo lá que falava sobre paciência. Eu abaixei a cabeça e falei, tá bom, pai. Eu entendi. Não questione a Deus em relação a como Ele deve falar. Apenas ouça Ele falando. Sinta Ele falando. Enxergue Ele se manifestando, amém? Diz assim a palavra: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, amém? Olhe para cá, diga, deste tabernáculo, que é isso que Paulo está falando, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Aleluia. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Primeiro ele falou assim para mim, visto pelo que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas quando eu li os versículos anteriores, eu falei, pai, parecia que estava fácil. Aleluia. Porque é fácil eu chegar aqui para você e falar assim, o justo viverá pela fé. Ei, irmão, você tem que viver de fé. É fácil eu chegar aqui, como o irmão César citou, pregar um personagem bíblico, aquele que teve grande êxito, pegar o auge da vida do rei Davi, por exemplo, que todo mundo gosta de falar muito de Davi, né? Que Davi derrubou um gigante, que Davi ele teve fé, que ele teve perseverança, que ele foi valente. É fácil eu chegar aqui e falar para você, seja valente, tenha fé, acredite, Deus é fiel na sua vida. Mas este contexto a qual Paulo nos
nos prescreve, ele está falando assim, aleluia, antes de dizer, não vivemos de vista, nós vivemos por fé. Não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que nós não vemos. E aí você vai dizer assim, meu Deus, eu tenho passado tantas situações na minha vida a serem resolvidas. Porque, irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós aqui hoje teria uma petição ao Senhor, alguma coisa a pedir. Teria algo a colocar diante do altar dele. Mas hoje ele nos trouxe aqui para dizer assim, o propósito a qual eu estabeleci na vida de vocês, porque nós vivemos por propósito, irmão. Se for para viver sem propósito, então a gente vive aí, de qualquer jeito. Não, mas se nós estamos aqui, é porque há um propósito determinado. Nós nascemos para este propósito. E assim diz Romanos 8:28, que nós, aleluia, nascemos para um propósito. Há um propósito específico na nossa vida. Nós não vivemos por viver. Enquanto nós não entendemos que nós nascemos para este propósito, eu disse isso para o meu filho Davi ontem. Ontem foi especial, fiquei até 2h falando da palavra com meu filho mais velho, aleluia. Fazia tempo que eu queria esse tempo, aleluia. Ele me deu ouvidos, então, vamos lá. Difícil, cabra, viu? Cabra é difícil. Cabra é difícil de ser ministrado. Ele nasceu na igreja, aleluia. Ele nasceu na igreja. Vai tentar falar alguma coisa da palavra para quem nasce dentro da igreja, irmãos. Eles acham que eles sabem de tudo. Aí eu peguei e falei para ele assim, Davi, você já leu a Bíblia toda? Não. Falei, então, não me questione. Ouvir pregação a vida toda é uma coisa. Ler a Bíblia e ter intimidade com o escritor é outra coisa. É meu filho, mas eu tenho que confrontar. Aleluia. Aí ele pegou, foi meio que, né? Porque meu filho, o Davi, ele é assim, ele não hesita de te chamar de hipócrita. Se ele achar que você está sendo hipócrita, que você está pregando ou falando algo que você não exerce. Aí ele falou, eu falei, epa, deixa eu falar só uma coisa para você. Ouvir pregações a vida toda não significa conhecer. Aí ele foi meio que murchando. Ele foi meio que parando. Porque, irmãos, para compreender o propósito, você tem que ser íntimo. Você tem que ouvi-lo. Você tem que estar em meio à tempestade e simplesmente acreditar que aquela tempestade vai passar, aquele furacão não vai te consumir. Por quê? Porque você está firmado na rocha, que é isso que as escrituras dizem, que quando nós construímos a nossa casa na rocha e não na areia, pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir tufão, pode vir o que for, ela não será tirada do lugar, porque você sabe de onde você veio, você sabe o que você está vivendo e você sabe para onde você vai. Você sabe de onde você veio, qual é o propósito que você está vivendo e qual é o destino que você irá. Por isso eu falei que Deus falou muito de céu hoje. Porque o nosso destino é o céu, irmãos. Aqui é um tempo preparado pelo nosso Criador para efetuarmos este propósito. O apóstolo Paulo, ele diz nesses versículos: se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, que ele está dizendo, se a nossa casa que protege este tabernáculo, que é o nosso corpo, se desfizer, não se preocupe. Nós temos um edifício preparado no céu. O que o apóstolo Paulo estava começando a dizer nestes versículos? Ele estava chamando a realidade. Olha, se aparentemente os seus olhos estão vendo que as coisas estão desmoronando externamente, não se preocupe, porque aquilo que é interno, que permanecerá eternamente, é muito maior. Não à toa, ele também declarou em 2 Coríntios 4,16, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior ele se renova de dia em dia. Ainda que o corpo se corrompa. E meditando através desta palavra, nessa tarde, o Senhor falava assim para mim: não é à toa que Satanás, diabo, da forma que você quiser o chamar,
durante gerações, durante milênios, ele vem implantando dentro do coração das pessoas o apego pelo material, o desejo por aquilo que é físico. Não, eu preciso ter, eu preciso ser, o querer ser. Eu estava sentada ali e o Espírito Santo ministrava assim: filha, olha para cada um. E eu olhei para todos vocês. Aí na hora que eu voltei ali, que eu fui ao banheiro, eu voltei, olhei para trás, eu também olhei. Ele falou assim: olha para cada um. Você vai dizer para eles nesta noite que eu cuido de cada um deles. Que eu cuido de cada um deles. Você crê dessa forma? Ele cuida de nós. Ele tem zelo por nós. Não à toa a irmã veio aqui falar da bênção alcançada, pelo livramento que ele deu à senhora. Porque ele cuida. Porque ainda há um propósito a ser efetuado, ainda há dias a serem cumpridos. Aleluia. Porque enquanto não encerramos o propósito, nós não partimos. Mas aí Paulo continua dizendo assim: por isso neste tabernáculo nós gememos. Nossa, quando eu li esse versículo, foi profundo. Nós gememos neste tabernáculo. Aí hoje eu chamei meu esposo e li essa passagem para ele. E eu falei assim para ele: a gente não dói, não? Às vezes não dói, irmãos. O nosso físico está gemendo. O nosso físico fica doente. O nosso físico sente cansaço. O nosso físico sente fome. O nosso físico tem necessidades. E geme. Na aula que nós estivemos aqui, não foi na aula não, foi no dia do nosso encontro. Dos pastores. Eu me recordo se foi isso que eu falei. Eu falei assim: sabe por que às vezes a gente fica naquela batalha de identidade? A gente nunca se encontra quem nós somos. Eu tenho 36 anos e até pouco tempo atrás eu estava numa batalha de identidade. É isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer da minha vida? É isso mesmo? Pastorear? Porque pastor, eu disse hoje para o meu filho, para o Gabriel, entre ontem e hoje foi um tempo especial. O Gabriel falou assim: eu não sei se eu quero ser pastor. Porque já me disseram, eu não quero entrar em detalhes, já me disseram que o legado de tal lugar vai ficar para mim, mas eu não sei se eu quero. Quando ele falou aquilo, eu falei: meu Deus, me dá sabedoria. E eu peguei e falei para ele assim: sabe o que é ser pastor? Você pode ser pastor em qualquer lugar, filho. Se um dia Deus preparar pessoas no seu serviço, ou até mesmo na escola, numa faculdade, aonde for, para você aconselhar, cuidar, ajudar, você está sendo um pastor. Ele ficou impressionado, ele falou: é verdade. Eu falei: então, não se culpe por não querer ser o que os homens querem que você seja. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Nas suas orações, eu falei para ele, nas suas conversas com Deus, diga para Deus: Senhor, eu quero ser o que Tu queres que eu seja. E se for um pastor, você vai ser. Ainda que não seja dentro de uma igreja, que seja no seu serviço. Quantos pastores nós temos aqui? Nossa, misericórdia, não tem a unção não, irmão. Não é a unção delegada por homens, mas a autoridade dada por Deus. Propósito. Todas as vezes que eu cuido de alguém, que eu aconselho alguém, que eu estendo a mão para alguém, eu estou sendo um pastor. Eu estou cuidando de alguém. Pastor é aquele que cuida. Aleluia. Aquele que cuida, irmãos. Aquele que ampara. Aquele que abraça. Aquele que estende a mão. Não é simplesmente aquele que prega, né? Que durante gerações nós ensinamos os nossos jovens que ser pastor é aquele que prega. Não, é aquele que cuida. E Paulo, ele diz: nós estamos gemendo, dói. Nós gememos muitas vezes, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Nós temos que entender de onde nós viemos, a nossa origem, para não aceitarmos sermos qualquer coisa, irmãos. Quantas vezes nós não se diminuímos? Se diminuímos: não sou ninguém, eu sou um esquecido, eu sou um zero à esquerda. Será que você nunca falou isso? Será que você nunca teve esse sentimento? Dentro de uma família, num casamento,
no meio da sua parentela, na vida profissional. Será que você nunca se sentiu assim? Pelo menos uma vez na vida? O patinho feio? Aleluia. Será que você nunca se sentiu assim? E muitas vezes a gente se sente dessa forma. Aleluia. Se sentimos agoniados. Mas por quê? Porque nós temos que entender qual é a nossa origem. A nossa origem é o céu. Nós viemos dele, para ele nós tornaremos. Durante um tempo da minha vida, eu lendo aquele versículo de Romanos 8, a partir do 33, mas o versículo 36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, porque dele viemos, por ele vivemos e para ele retornaremos. Ele me disse isso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Há um processo na nossa vida, irmãos. E ninguém escapa desse processo. Mas para entendermos e vivermos este processo, temos que entender a nossa origem, o que vivemos e para onde nós iremos. É isso que Nicodemos não entendia. João 3, é isso? Encontro de Nicodemos. Acho que é isso. Se não for isso, está em João, eu tenho certeza. Aleluia, que João está. O encontro de Jesus com Nicodemos, que era um fariseu. Ele era um fariseu, mas dentro dele, ele sentia que a origem dele era maior do que aquilo que o farisaísmo, que a religião estava vivendo na época. Ele vai ter um encontro com Jesus e ele diz assim: o que eu faço? Para herdar o reino, o que eu faço para ser? Olha, você tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de novo. Mas como que eu vou tornar ao ventre da minha mãe? Jesus estava dizendo para ele: você tem que acordar e saber de onde você veio. Para que você está vivendo? Eu tenho uma pergunta para você. O Senhor tem uma pergunta para nós nesta noite. Qual é a sua maior motivação de vida? Qual é? Responda para você. Não precisa responder para mim. Responda para você e para ele. Por que você levanta toda manhã? Por causa de um filho, irmãos. Um dia um filho bate asa, casa ou vai viver a vida dele. Sua motivação não pode ser seu filho. Desculpe se eu for um pouco dura, amém, irmãos? Mas é a forma que ele ministra comigo. Minha motivação é minha esposa. E se o Senhor levar sua esposa? Minha motivação é meu esposo. É minha casa que Deus me deu. É o meu serviço. É o meu diploma. Irmãos, essas coisas vão embora. Essas coisas se esvaem. Hoje nós vivemos um tempo em que a sociedade ela desvaloriza o velho. Então, se você se formou há 10 anos atrás, eles pegam e começam a exaltar quem está se formando agora. Porque quem está se formando agora tem mais informação, está mais atualizado, não é assim? É mentira? Não é. Então não podemos se apegar àquilo que os nossos olhos veem. Aquilo a qual faz com que a nossa carne sofra. Que este tabernáculo gema por buscar algo maior. Sabe por que muitas vezes a gente não fica feliz com nada? Aí você fala assim: não, eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa. Eu vivi uns anos atrás uma experiência muito forte. Eu morei numa casa que o piso era antigo, tudo era antigo. Bem antigo. E eu era maníaca de limpeza. Eu era mesmo, eu era viciada em limpeza. E eu limpava aquele piso antigo, não ficava brilhando. Não aguento mais esse piso. Não aguento mais esse piso. Olha só, não brilha, não tem aquele tchan de uma casa. Aí tá, o Senhor preparou a reforma da casa. Fui lá, não deu para comprar um piso muito caro na época, deu para comprar ali, o que deu. Mas foi um piso bonito, azulejo bonito, fez sanca na sala, pintou o quarto, tinta acrílica, tudo aquelas coisas, sabe? E eu me peguei um dia sentada assim, numa tarde, quando eu tinha levado meus filhos para a escola, eu olhando para aquilo, e me bateu uma tristeza tão grande naquele dia. Eu falei: pai, que é isso? Só me explica, que tristeza é essa? O que eu queria aconteceu. Ele falou assim: eu estou te constrangendo para você entender
que isso não é alegria. Você pensou que seria. Para você pode não ser nada, mas para mim foi uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida. Eu fui confrontada. E aí eu limpando aquela casa, um cansaço exaustivo, que era pó até o teto. Eu falei, não traz. Você já percebeu que toda vez que você quer alguma coisa, você corre atrás, você consegue, e passa alguns dias, você fala, você já quer algo novo de novo, para preencher o seu coração? Sabe qual é a resposta? As coisas da terra não preenchem o seu coração. Porque nós somos do céu. Aleluia. Porque nós somos do céu, nós somos dele, as coisas dele preenchem a nossa vida. A presença dele preenche a nossa vida, a palavra dele, a verdade dele, os milagres dele preenchem a nossa vida. O agir dele, o manifestar dele, o efetuar dele no nosso dia a dia, isso preenche. Isso nos preenche. Esses dias eu estava meio assim, agoniada. Eu acordei numa manhã e eu falei assim, Pai, o meu motivo de levantar todos os dias é o Senhor. Eu falei de todo o meu coração, irmãos, sem mentira. Porque nos últimos tempos eu tive que me desapegar de tudo. De tudo que você possa imaginar. De tudo, até dos filhos. Ele fez eu entender que os filhos, primeiro, antes de ser meu, é dele. E aí quando a gente desapega e a gente entrega na mão dele, aí ele age. E aí, ontem foi uma das coisas que meu filho falou, mãe, a senhora é minha mãe e não é minha dona. Mas ele não falou brigando, falou de boa, explicando. Eu falei, é verdade, o seu dono é ele. Aleluia. Ele é o seu dono como é o meu dono. E Paulo estava dizendo isso. Paulo, nessas palavras, estava declarando isso. Nós gememos, sofremos por aquilo que muitas vezes estamos vendo. Mas quando as coisas ao seu redor não estiverem indo da forma que você queria, olha para dentro de você, internamente. Porque isso tem sido falado aqui constantemente, é de dentro para fora. E aí, diante de toda essa situação, a qual nós lemos, o versículo 5, que fala que foi nos ortogado por penhor o Espírito, temos, portanto, sempre o bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Olha que Paulo diz, não se iluda, não se ache o semideus, não se ache o bambambam porque você sentiu a presença de Deus, porque enquanto nós estivermos em carne, nós estamos ausentes dele. O que Paulo estava dizendo, então deseje estar com ele. Deseje viver aqui para ele, para que você possa alcançar a redenção. Para que você possa alcançar a salvação. Para que você possa um dia estar de novo com ele. Ali, bem pertinho. Porque aqui, irmãos, nós recebemos fragmentos. Você quer viver de fragmento? Eu não quero, irmão. Eu quero voltar a viver, a estar com ele. Aleluia. Contemplar, meu irmão. Passar a eternidade do lado dele. Aqui é fragmento. Será que um domingo é suficiente, irmãos? Para nós recebermos tudo que nós precisamos dele? Não, irmãos. Um domingo não é suficiente. Um domingo não é suficiente. Aleluia. Essa vida tem nos roubado de Deus. E como eu disse há poucos instantes atrás, a maior jogada de mestre do nosso inimigo foi durante gerações. Fazer com que as pessoas se apeguem a isso daqui, ó. Ah, mas meu Deus é o dono do ouro e da prata. Claro, irmão, ele é dono de tudo e ele nos abençoa. Eu quero fazer só uma pergunta para você. Algum dia, por mais situação difícil que você já passou na sua vida, a mais difícil que você possa imaginar, você chegou a ficar muitos e muitos dias sem comer? Muitos assim? Avançado? Não, senão você não estava vivo. Não vem falar pra mim que você ficou, não, senão você não estava vivo. Alguma coisinha você comeu. Porque ele envia corvos para nos abençoar. Ele te envia para ribeiros quando há sequidão na terra. Ele fala, sai dessa terra e vai para aquela. Porque ele cuida.
Mas o dono de todas as coisas não quer que você se apegue às coisas que ele fez, mas a ele. Se apegue a ele. Enquanto eu estava, aleluia, meditando sobre essa palavra, o Senhor me fez eu me recordar de Abacuque, o profeta Abacuque. Muitos aqui conhecem a história. Para você que não conhece, ou para você que não se lembra, o profeta Abacuque, o livro dele é bem curtinho, e ele começa, o profeta Abacuque, ele tem um tempo de aflição, que eu acredito que era isso que ele estava vivendo. Por que que o Senhor me fez eu me lembrar de Abacuque? Porque era o que ele estava vivendo, a agonia de estar nesse templo físico. Ele não estava conseguindo conciliar as coisas. Ele ainda não tinha entendido totalmente o propósito. Ele começa a questionar a Deus no primeiro capítulo do livro de Abacuque. Começa a dizer: Deus, eu tenho gritado, eu tenho clamado, o Senhor não tem ouvido. O povo está sendo oprimido. Por quê? Porque Deus permitiu o povo ser entregue nas mãos dos caldeus, que eram os babilônicos. E ele não aceitava. Um contemporâneo de Abacuque foi Jeremias, que viveu mais ou menos ali na mesma época. Jeremias entendeu. Jeremias entendeu que o povo precisava passar por aquele processo, porque aquele processo o aproximaria as pessoas de Deus. Traria arrependimento. Abacuque não, Abacuque ficava assim: Deus, eu não entendo. Eu não entendo porque o Senhor está permitindo isso com o povo. Aí ele ficava questionando a Deus. Eu não entendo. Eu não entendo porque o Senhor está permitindo. Não está certo, não está certo. Não está certo o povo passar por isso. Eu me nego a acreditar que o Senhor, olha só o que Abacuque falou, que o Senhor vai permitir que um povo sanguinário venha e oprima um povo que é mais santo do que eles. Ah, sério? Sério, irmãos? Olha o questionamento de Abacuque. Não, Senhor, o Senhor não pode permitir, porque o povo de Israel, eles estão errando. Eles estão pecando, mas eles são mais santos do que os caldeus. Ah, irmão, isso não cola com Deus. Sabe quando a gente vai para aquela conversa com Deus e fala assim: Senhor, eu tenho sido uma mulher de oração. Eu tenho me separado para Ti. E aquela pessoa tem andado toda torta. Não cola, irmão. Deus não gosta de discurso de soberba. O que Deus gosta é de arrependimento. Aleluia. Agora, quando você vai diante de Deus e fala assim: Senhor, eu acho que eu não fiz nada contra aquela pessoa, mas se eu fiz, me perdoa. Aí, irmãos, aleluia. Se eu preciso passar por isso, então que eu passe. Se é necessário, se isso me aproxima de Ti, isso me faz ser melhor, que assim seja. Aí difere. Abacuque estava nesse questionamento, e Deus falou assim para ele: Abacuque, deixa eu falar uma coisa para você. A alma do ímpio, ela incha, ó. Mas o justo, ele diz para Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4: o justo viverá pela fé. Aí Abacuque abaixa a cabeça. Verdade. O ímpio, ele faz tudo errado, ele tem dinheiro, ele faz tudo errado, ele está com a vida dele aparentemente uma maravilha, mas qual que é a finalidade dele? É o céu, irmãos? Agora o justo, ele vive pela fé. O que é viver pela fé, irmãos? O que é viver pela fé? Hebreus 11 vai dizer no primeiro versículo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção do que nós esperamos. É o firme fundamento. A fé, ela tem que ser o fundamento. O que é fundamento? Aquilo que está fundamentado. Aquilo que está cravado. Do que não se vê. Então, eu tenho certeza que eu não estou vendo, mas vai acontecer. Eu tenho certeza que eu não estou vendo, mas Ele cuida de mim. Eu tenho certeza que a porta, ainda que os meus olhos vejam a porta fechada, mas ela vai se abrir. Eu tenho certeza que algo maior virá depois deste processo que eu estou vivendo aqui. A convicção daquilo que a gente espera. Eu tenho convicção de que vai ser assim. Eu tenho convicção que Deus é na minha vida. Eu tenho convicção que Ele tem agido na minha vida, ainda que os olhos carnais não estejam vendo, irmãos. Nós não vivemos de vista.
Nós não vivemos daquilo que nós, aleluia, vemos. O que é fé? Fé está anelado à fidelidade. Uma vida de fidelidade. Então, se eu falo que eu tenho fé e não sou fiel a Deus com as minhas atitudes, então eu não tenho fé. Porque fé gera fidelidade. Por isso, o Senhor estava falando para Abacuque: o justo viverá pela fé. Se o povo se declara justo, eles vão ser fiel. Coisa que o povo não estava sendo. O povo não estava sendo fiel, irmãos. O povo não estava agindo com fidelidade. O povo estava agindo de forma imoral. Deus estava julgando a depravação moral do povo. Deus estava falando: por que vocês se consideram melhor do que eles? Porque vocês têm um Deus de amor? O que nós precisamos parar de fazer é de se proteger atrás do escudo do amor de Deus e achar que Ele justifica qualquer coisa. Ele não justifica qualquer coisa. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel e Ele pesa na balança as nossas vidas. Sabe por quê Ele me deu essa palavra? Aleluia. Porque eu precisava ser ministrado assim. Diante dos meus questionamentos diários, Ele falou assim: você tem que viver pela fé e acabou. Fidelidade, eu quero fidelidade de você. Fidelidade no seu falar, fidelidade no seu andar, fidelidade no seu agir, fidelidade no seu pensar. Eu quero fidelidade. Você sabia que fé é um dom? Ixi, não sabia que fé era um dom. Está lá em Coríntios, os dons espirituais. Fé é dom. Se nós não buscamos, nós não recebemos. E às vezes a gente busca dom de revelação porque eu quero revelar. Dom da revelação, irmãos, não é revelar algo. O dom da revelação é o dom de interpretar a palavra da ciência. Que é essa daqui. Eu leio, eu entendo, eu interpreto. Eu passo aquilo que eu entendi e interpretei porque eu fui contemplada com o dom da revelação. O dom da palavra da sabedoria, que é o dom de ministrar a palavra. Pregar. Ter sabedoria para falar, ter sabedoria para ministrar. Mas e o dom da fé? As pessoas pedem? Não é? A gente costuma ver as pessoas pedindo dom de pregar, dom de revelar, dom de efetuar maravilhas. Não, porque as pessoas precisam ver que Deus é na minha vida e que eu coloquei a mão no irmão ou na irmã e ela foi curada. Mas e o dom da fé? Fé. De acreditar, independente do que está acontecendo, independente do que estão falando, independente do que está com... Ali, irmão. Lembra quando eu falei que eu ia contar a historinha que tem a ver com corrida? Nós vivemos um processo, e em meio a esse processo vai haver todos os tipos de situação na nossa vida, assim como Abacuque estava passando. Ele era um homem que clamava a Deus e não estava entendendo, ele estava se doendo pelo povo. Ele não entendia. Ei, Abacuque, vocês nasceram para mim, vocês têm que viver para mim. Não é só nascer para Deus, ele tem que viver para Deus, para voltar para Ele. Era isso que Deus estava falando para Abacuque, fala para o povo. O justo viverá de fidelidade. O justo viverá ali, ó, sem titubear, sem estar em cima do muro, porque quem fica em cima do muro, irmão, não está de lado nenhum. Amém? Somos de Deus, aleluia, glória a Deus por isso, glória ao Altíssimo por isso. Se somos dele, ele tem total controle sobre nós. Aleluia. E a historinha que o Senhor me fez lembrar, sabe qual foi? Daquele livro, parece historinha de criança, né? Mas aquele livro me incentivou bastante na época, Motivados para Vencer. A historinha ela é bem assim simples, mas você vai entender. Havia um grupo de corredores. E um dos corredores era surdo, né? Deficiente auditivo. E naquela corrida houve a subida. E aqueles que queriam ganhar estavam lá. Eu vou chegar primeiro. Eu tenho força, eu tenho físico, eu tenho condições. Eu tenho fôlego. Não é assim que a gente se comporta às vezes? Pode acreditar. Não, não, não existe, né? Já me crente falar que o diabo não existe. Não existe, não. Ele existe, mas ele está na dele. Se ele estivesse na dele, o mundo não estaria.
esqueço às vezes. Aleluia. Tá gravando, perdão, aleluia. É que eu preguei algum tempo sem microfone, e aí agora... Se o diabo estivesse na dele, o mundo não estaria assim, não é? E a gente fica lá, todo assim, eu consigo, eu posso, eu já tenho... A gente tem uma mania de falar de quantos anos de crente a gente tem. Você já observou? Ah, eu tenho 20 anos de igreja. E daí? Eu tenho 18 anos de evangelho. E daí? Jesus fez em 3 anos o que a gente não fez até hoje. Não é verdade? E aí, todo mundo correndo, e um subiam, e outro lá, e aquele deficiente auditivo bem na dele, irmão. Bem na dele, bem devagarzinho. Todo mundo zoando, olha lá. Que ridículo. Olha lá, não sabia que ele não ouvia. Olha lá, você é um ridículo. Olha lá, você não vai conseguir não. Tá ficando para trás. Olha lá, um tonto, ficando para trás. Por que ele entrou na corrida? E todo mundo, ó. No meio do caminho um passou mal, outro perdeu a força, outro ficou com cãibra. Foi parando. Quando chegou na subida, aquele deficiente auditivo, ó, só na marcha. E todo mundo olhando para ele, ele não entendeu, ó, tá ouvindo nada. E na marcha. E ele não tinha ideia de que ele estava com uma probabilidade imensa de ganhar. Porque ele não estava ouvindo ninguém. E ele indo, ó. E ele indo. Chega um ponto que ele percebe que o pessoal começa a vibrar. Ele olha assim, não estava entendendo nada, não estava ouvindo. Irmãos, ele cruza a chegada em primeiro lugar. E aí todo mundo fazendo aquele alvoroço. Ele pensou que já tinha um monte de gente chegado. Ele pensou que ele era um dos últimos, se não o último. E aí que vão informar que ele ganhou. Por que ele ganhou? Ele não ouvia. O que estava externamente não conseguiu prejudicar ele internamente. E é com essa batalha que eu tenho vivido. Com isso que Deus tem me tratado. Enquanto aquilo que está externamente ainda te prejudicar internamente, você vai passar mal no meio do caminho. Vai dar cãibra, vai dar falta de ar, vai te prejudicar no meio do caminho. Porque a fé faz você não ficar surdo para Deus, mas surdo para o mundo. Surdo para as coisas negativas, para as coisas que te levam para baixo. Aleluia. Para as coisas que, irmão, nem tudo, estou encerrando, é do jeito que nós queremos. Nem tudo. O irmão disse, eu estou falando que o irmão disse porque ele poderia até ter pregado, ia ser mais ou menos a mesma coisa. Aleluia. Foi uma junção tremenda hoje. Que cada um tem o seu ritmo. E foi o que Deus ministrou comigo. Aleluia. Quando nós entendemos, nós aceitamos. Amém? Se eu entendo de onde eu vim e que há um propósito, eu aceito o propósito de Deus e eu vou vencer. Eu tomo posse que eu não sou derrotado. Eu sou um vencedor. Eu não sou um Zé Ninguém, eu sou filho do Deus Altíssimo, aleluia. Quando eu tomo posse de quem eu sou, irmãos, todo mundo pode falar, o mundo pode falar, as pessoas podem falar, a família pode falar, o diabo pode falar. Eu sei quem eu sou, aleluia. E eu sei para onde eu vou, aleluia. Nada me impede de ser. Então, se eu entendo, eu aceito. Mas quando eu não entendo, quando eu não compreendo, eu questiono. Questionar é pecado? Não, mas aí o processo é um pouquinho mais longo. E aí no meio da corrida, talvez José chegue primeiro. Porque José não questionou, ele aceitou, ele confiou, ele teve fé, ele foi fiel e ele chegou até o final. Eu não posso contar a história de José, não dá tempo. Gênesis 37. Vai, que você fica instigado para ler a palavra, amém? Aleluia. Gideão, Juízes 6, já questionou. Gideão foi escolhido para libertar o povo dos midianitas. Mas Gideão falou assim: se o Senhor é conosco, igual Abacuque, se o Senhor é conosco, do que é feito todas as coisas, das grandezas que os nossos antepassados contavam, os nossos pais?
mesmo assim Deus não desistiu dele. Aleluia. Porque Ele não desiste de nós. Amém? Mas hoje você quer aceitar, entender e aceitar, ou você quer continuar questionando a Deus? É uma pergunta que Ele nos faz. Abraão não questionou. Gênesis 12, 13. Abraão, sai do meio da sua parentela. Eu vou fazer... Era Abrão até então. Depois o nome dele foi moldado para Abraão. Sai do meio da tua parentela. Eu vou fazer você de uma grande nação. Tá bom, pai. Tá bom. Saiu. Abraão, pega seu filho, leva para o monte. Tá bom. Sacrifica. Tá bom. Ele não questionava, ele aceitava. Então ele vivia os milagres. Ele vivia a manifestação do poder. Ele vivia a intimidade. Ser íntimo de Deus é entender o que Deus quer cada dia, irmãos. A jornada não é por meses, é por dia. A cada dia nós vencemos parte do processo. Abraão obedeceu, Gideão questionou, João Batista questionou, Mateus 11. João Batista era a voz que clamava no deserto, pregava sobre a vinda do Messias. Ele manda os discípulos dele lá pergunta para ele se ele é mesmo o Messias. Nós não estamos livres de questionamento, mas isso só atrasa o processo. Então hoje, em nome de Jesus, que você entenda que você nasceu para Ele. Qual é a prova, pastora? Lê a Bíblia. A gente costuma dar as coisas muito de mão beijada, né? Eu falei pro meu filho ontem, vai ler a Bíblia. Na sua idade eu já tinha lido a Bíblia inteira, eu falei para ele. Eu li a Bíblia com 16 anos, porque houve uma situação difícil na minha vida que foi necessária para que eu me aproximasse dele. O Senhor levou minha mãe embora. E eu falei, Senhor, desde aquela época, se o Senhor não me segurar, eu não quero viver. Eu falei para ele, com 16 anos, se o Senhor não me sustentar, eu não quero viver. Porque quem perde uma mãe sabe. É metade do coração que parece estar sendo arrancado fora. Está sendo arrancado um pedaço de dentro. Eu não sei explicar. E foi muito prematuro. E aí eu me apeguei a ele. Eu falei, Davi, com 16 anos, eu peguei isso daqui, ó. E lia. Eu só queria ler. Eu só queria conhecer dele. Vai ler para você entender de onde você veio. Por que você vive. Efésios capítulo 1, versículo 4, que é um versículo que ficou gravado dentro de mim. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, nós já estávamos nele. Dele nós viemos, tenha essa certeza. Então não aceite ser menos do que filho de Deus. Amém? Não aceite ser menos do que amada e amado do Pai. Não aceite ser menos, porque o que Ele quer para você é mais, aleluia, mais intimidade, mais fé, mais amor, mais perseverança, mais tudo que é mais Ele quer para você, aleluia, glória a Deus. Tem uma frase, para nós encerrarmos, que marcou a minha vida há alguns anos, que diz assim: a fé da Bíblia não é a fé para conquistar. Você conhece essa frase? Não é a fé para conquistar, é a fé para suportar. Aleluia. A fé que ensinam por aí é a fé de conquistar. Você tem que ter fé para ter um carro, você tem que ter fé para ter uma casa, você tem que ter fé para ter um diploma, você tem que ter fé. Isso daí, irmãos, é coisas naturais da vida que se você trabalha e você se esforça, você tem. Agora, para suportar a investida do Satanás, as afrontas, as injúrias, as perseguições, aleluia, aí é a fé que a Bíblia fala. Você não precisa ter fé para conquistar, porque Ele acrescenta na sua vida. Ele acrescenta. Não se preocupeis com o que há de comer, com o que há de beber, porque Ele, aleluia, cuida de vós. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Então busque incessantemente a fé para suportar ser quem você deve ser, suportar ser fiel, agir com fidelidade e certeza diante dele, aleluia. Ser fiel, irmãos, que essa seja a palavra, dentro do seu coração. Ele cuida de mim, eu sei quem eu sou, aleluia.
Aleluia. Eu sei para onde eu vou. Eu gostaria de encerrar lendo o último versículo de novo, que eu li. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então todos os dias, quando você enfrentar aquela situação que você enfrenta no seu cotidiano, que você olhe e fale, não é pelo que eu estou vendo, mas eu creio algo bem maior, porque eu vou voltar para Ele. Que o seu desejo maior seja voltar para o céu, irmãos. Porque aquilo que é eterno não se compara àquilo que é provisório. Viver 70 anos para você é muito? Você acha? 80 anos? Às vezes eu vejo umas pessoas falando, eu quero ir até 100. Para quê? Desculpa se você quer ir. Para quê? Para ficar com ai, ui. Ai, minha junta. Ai, que dor. Ai, ui, né? Para quê, irmãos? Eu quero estar logo com Ele. Pessoas que falam isso é porque não sabem, não têm certeza que vão voltar para casa. Você sabia que a parábola do filho pródigo tem duplo sentido? As pessoas só falam assim, o filho pródigo voltou para casa. Todo mundo fala que é só para a igreja, né? Não é. Primeiro sim, de forma literal, está sendo falado para a casa do pai. Mas na verdade o sentido espiritual é para a casa do pai. O filho pródigo tem que voltar e nós temos que voltar para a casa do pai, porque ele está nos esperando para fazer uma grande festa. Amém? Amém, irmãos? E hoje, eu ali meditando nessa palavra, me veio um louvor tão antigo na cabeça. Vou cantar só um trechinho, amém, irmão? Tô com falta de ar e não tá dando. Mas diz assim: pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim. Ninguém conhece? Cristo Senhor. Ah, sou antiga, hein? Tudo posso em Jesus. Nem você, amor. Meu fiel e bom pastor. Me decepcionei agora. Digno é de receber todo louvor. Nossa, eu me senti antiga. Aleluia. É do início da minha conversão. É um pouco antigo, irmãos. Aleluia. Tem 20 anos. É antigo, aleluia. Mas eu pensei que a Kátia, a pastora, o meu amor, né? Meu esposo, o pastor Clóvis, a pastora, nem vocês. Gente do céu. Não era o mesmo barco, né? Não, mas isso aqui era da comunidade, né? Aliança, que era a Batista. Era louvor de comunidade. Amém? Mas por que o Senhor fez eu me lembrar disso? Porque tem tudo a ver. Pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Você é um vencedor. Amém? Saia com essa certeza aqui. Você é vencedora. Para de se diminuir. Aleluia. Como quem não sabe por que está vivendo. Você tem que saber o porquê você está vivendo. E para quem você vive. E Ele é poderoso. E Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor.